Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. A Bíblia registra as palavras do próprio Deus. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim continuou a não haver nenhum. Eu que sou Deus, e além de mim não há Salvador. Isaías 43, 10, 11. No primeiro instante, estas frases parecem como broncas de um Deus exclusivista, egoísta, mandão, devoto de si mesmo. Mas depois de exegicamente estudados, outra realidade nos é mostrada. Ele nos deixou essas instruções pelo simples fato de preocupar-se profundamente comigo e com você. Antigamente, vários foram as deidades criadas pelo homem no intuito de satisfazerem seus próprios interesses. Deuses imaginários representados por ídolos feitos de materiais como metal, pedra, madeira, associados geralmente a elementos da natureza como o trovão, os mares e o vento. Hoje, não muito diferente, as pessoas continuam adorando muitos deuses falsos, alguns ainda de metal, pedra e madeira. Ajoelham-se, prestando adoração a estes que são incapazes de ver, ouvir, comer, nem cheirar. Deuteronômios 4:28. Interessante que sempre isso está escrito. Os ídolos das nações são prata e ouro, trabalho das mãos do homem terreno. Têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm orelhas, mas não podem dar ouvidos a nada. Tampouco há espírito na sua boca. Iguais a eles se tornarão os que o fazem, todo aquele que nele confia. Salmo 135, 15 e 18. Hoje, naturalmente, a cultura é outra. Além destes que tomam tempo precioso de muitos, outros deuses são mais populares. Entretanto, o Deus riqueza, o Deus sexo e o Deus poder ocupam um lugar central na vida de milhões, talvez bilhões. Do culto invisível à riqueza se originou o trabalho excessivo, estresse, falta de tempo à família, doenças, entre outras coisas. Do Deus sexo se originou a pandemia de várias doenças como a AIDS, o problema da pedofilia e do aborto, entre outros. Do Deus poder, então vale tudo: extorsão, mentira, corrupção, traição e ainda mais grave, como os que hoje matam pai e mãe e os que ainda eliminam nações inteiras. Mesmo que hajam homens, mulheres e crianças inocentes, tudo em busca do poder. Além disso, tudo aquilo que vem em primeiro lugar em nossas vidas são como deuses. Seu trabalho é mais importante que qualquer outra coisa, então ele é um Deus para você. Seus estudos estão em primeiro lugar, então seus estudos são como um Deus para você. A sua família, a sua namorada está em primeiro lugar para você, pois ela está ocupando o lugar daquele que deveria estar em primeiro lugar na sua vida. Talvez você pensasse: como posso colocá-lo em primeiro lugar na minha vida sem nem o conhecer? Este é justamente o ponto. Só não colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas justamente quando não o conhecemos. Reflita: Ele te criou, criou seus pais, seus avós, seus bisavós, criou os alimentos do seu desjejum, criou a matéria que lhe veste neste momento, o chão que você pisa, o ar que você respira. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu e espraiou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Isaías 42, 5. Nós nunca perdemos quando obedecemos a Deus. Pelo contrário, este mandamento foi dado em amor aos seus filhos, de todas as épocas e raças. Deus está querendo dizer que toda vez que algo ocupa o lugar que por direito é dele, o único prejudicado é sempre eu, é você, não ele. Pois afinal de contas, Deus é e sempre será Deus, com ou sem nós, com ou sem nossa decisão, com ou sem nossa autorização, querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando. Mas, e nós sem Ele? Somos o quê?
Jamais poderemos observar qualquer outro mandamento se antes não obedecemos o primeiro. Fica aqui o convite. Agora, pois, o Israel, que é o Senhor do teu Deus, pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deuteronômios 10, 12. Reflexão. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que estás entrando para possuíres. Deuteronômios 30, 15 e 16. Segundo mandamento. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, 4, 6. Antes de tudo, é importante entender que essa visita até a terceira e quarta geração não se trata de uma vingança por parte de um Deus furioso, mas sim por este castigo, como aparece em algumas traduções. Que estes filhos sofrem são apenas as consequências do pecado destes pais que menosprezavam a Deus. Este mandamento é claramente um complemento do primeiro. Os que têm Deus em primeiro lugar, como sugere o mandamento, naturalmente não permitem que qualquer outro Deus, seja animado ou inanimado, ocupe o lugar que pertence somente ao Criador. Isso não se aplica somente a esculturas, estátuas de madeira, metal, gesso, pedra, barro e etc., mas a tudo que pode desviar nossa atenção de Deus. Ele condena a necessidade humana de materializar a sua pessoa, até porque isso é impossível. Outro dia, ouvi algo interessante de um amigo sobre suas ideias de pequeneza quando refletia a respeito de Deus. Sabe, quando penso no tamanho de Deus, não consigo imaginá-lo menor que uma galáxia. Por pensamento assim, é muito triste tentarmos diminuir a Deus numa simples estatuazinha, algo fabricado que diminua sua grandeza. Você sabe por que não existe nenhuma figura estatizada de Jesus? Simplesmente porque os primeiros cristãos, muitos fiéis, obviamente, obedeceram claramente ao segundo mandamento. Em contrapartida, muitos imperadores romanos que viviam antes e depois de Jesus deixaram suas fisionomias eternizadas como esculturas, já que, como pagãos, eles e seus artistas não obedeciam o mandamento. Se nem do Criador é permitido fazer, por que as pessoas insistem em produzir tantas outras de santos, que foram criaturas e não criadores? Se não é permitido ajoelhar-se diante de uma estátua de Deus ou anjos dos céus, como podemos nos ajoelhar diante de estátuas de homens e mulheres que nem sequer no céu estão? Há muito tempo atrás, cerca de 3.900 anos antes de Cristo, um deus falso chamado Moloque, feito de metal com corpo de homem e cabeça de boi, servia como ídolo de adoração em rituais de sacrifícios de crianças. Esta estátua era aquecida até o ponto em que seus braços se tornassem incandescentes, onde então as crianças eram oferecidas e jogadas vivas no seu ventre. Ok, isso não acontece mais, mas em compensação,
temos o Moloque aborto, onde pais, movimentos e ONGs protegem o Deus Eu e o Deus Corpo, tornando-os mais importante do que a atitude de assassinar crianças aos milhares por ano, fazendo ao pensar que são diferentes de monstros como Hitler ou Mao Tse-tung. Bom, voltemos ao tema. Por que então Deus condena adorarmos outras coisas? Porque quando aceitamos os moloques em nossas vidas, nos tornamos parecidos com ele. Acabamos nos espelhando nestes falsos deuses que nos trazem ruína e morte ao invés de espelharmos nele, que nos traz paz e vida. Quer um exemplo? Moloque televisão. Pessoas aos milhares são moldadas pelo comportamento dos ídolos do nosso século, que muito genericamente ensinam blasfêmias, perversões, erotismo, violência, paganismo, sexualismo precoce, palavreado de baixo calão e muito mais. Estou errado? As esculturas. Como vimos, ao adorá-las, nos tornamos parecidos com elas também, duras, sem poder de chegar, ouvir, comer, nem cheirar. Deuteronômios 4:28. Nos tornamos espiritualmente inanimados, sem poder. Além do mais, é preciso entender de uma vez por todas que quando Deus manda, cabe-nos obedecer e pronto, a não ser que queiramos ser teimosos ou mais inteligentes do que Ele. O importante não é o que nos agrada, mas o que agrada a Deus. Isso de fato tememos. Deus é espírito, portanto, deve ser adorado em espírito e em verdade, e não numa forma visível e física como se propõe. Vários outros pequeninos deuses vêm tomando espaço do único Deus sem ao menos percebermos. Fitinhas, pé de coelho, espelhinhos, cores, vasinhos, plantinhas, colares, adesivos e muito mais. Tudo parte de um plano, acredite ou não, num conflito invisível do mal contra o bem para nos desviar a atenção do nosso Pai. Portanto, quem você acha que está por trás de todos os deuses falsos? Reflexão. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Êxodo 27. Tomar o nome de Deus em vão significa proferi-lo sem a devida referência, honra ou respeito. Significa destituir o nome de Deus da sua santidade, veneração e estima. Originalmente, a escrita do nome Senhor é YHWH, ou seja, um nome que não se consegue pronunciar. O que nos mostra, por essência, que não deve ser dito à toa. Quando o nome de Deus era escrito nos tempos bíblicos, a referência era tão grande naquele momento, a pena era trocada por outra de ouro. Outro fato interessante é que na ocasião que o nome iria ser pronunciado, fazia-se um pequeno momento de silêncio, identificando que a sua ausência de som denotava que ali haveria de ser dito Deus. Diferente de hoje, no passado, as pessoas eram conhecidas apenas por seus primeiros nomes, sem a presença do segundo. Por exemplo, Jesus não tinha sobrenome, era apenas conhecido como Jesus, filho de José. O apóstolo Tiago, como Tiago, filho de Zebedeu, e assim por diante. Portanto, o nome sempre estava ligado intimamente com o parentesco do pai. Quando alguém cometia algum ato alvo de comentários, fosse bom ou ruim, certamente era lembrado assim: ah, foi fulano, filho de ciclano, que fez tal coisa. A honra ou desonra do pai ficava alicerçada fortemente nos atos cometidos pelo filho. A Bíblia diz que todos que aceitam a Cristo recebem o direito de serem chamados de filhos de Deus. João 1:12. Sendo assim,
Se você está nesta condição, possui muito mais que uma família humana, mas também foi adotado por parte de uma família celestial e tem como pai o Deus eterno. Como filhos que amam seus pais, tenho certeza que qualquer pessoa que ouse falar mal, xingar ou maltratar seu pai ou também sua mãe, sofrerá no mínimo desprezo seu, pois como eu, não admito que nossos pais sejam alvo de qualquer dano por parte de outros. No entanto, como é comum nós mesmos falarmos o nome do nosso Pai Celestial com displicência, em momentos de brincadeira, de intimidade em piadas. Oh meu Deus, ó Senhor, ó Deus. Outros ganham um pisão no pé e como iam falar um palavrão? Decidem colocar o nome de Deus no lugar. Muitos outros com facilidade juram por Deus, por qualquer coisa, mesmo que estejam mentindo. Outro exemplo são as muitas músicas populares, onde o nome de Deus é tratado com futilidade e desprezo. E mesmo assim cantarolamos, nos esquecendo que estamos zombando da nossa própria família. O nome de Deus também é dito em vão quando se justificam assassinatos, guerras, ataques terroristas e tudo aquilo que Deus desabona em seu nome. Pode pedir, pelo amor de Deus, não posso ter este filho agora, é melhor você tirar. Acabo de inserir o nome sagrado em uma atitude que nada tem a ver com o caráter de Deus. Outro caso que me chamou a atenção foi o da atriz pornográfica que durante uma entrevista em horário nobre exclamou o seguinte, quando lhe perguntaram sobre o seu sucesso: "Este ano foi maravilhoso. Deus tem me abençoado muito." Certamente, ela não faz a mínima ideia da tamanha bobagem que disse. Talvez hoje a maneira mais comum de vermos este mandamento ser transgredido são por pessoas que mais deviam observá-los, os líderes religiosos, quando um suposto representante de Cristo acaba preso por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, falsidade ideológica e muito mais. Ele está confirmando o que Deus já sabia. Eu não me preocupo com o seu nome, Senhor. O que eu e você possamos nos lembrar todos os dias de honrar e respeitar o nome do nosso Pai e que possamos ser vistos e lembrados como fiéis legítimos, filhos de Deus. Reflexão: quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Grande é em poder e justiça e pleno de retidão. A ninguém, pois, oprimirá. Jó 37, 23. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, 8, 11. Infelizmente, a maioria das pessoas sequer sabe que este mandamento existe. Sem dúvida nenhuma, é dentre os 10 o mais menosprezado e esquecido pela humanidade. Não é à toa que começa com lembra-te, justamente porque Deus já sabia pela sua onisciência que o povo esqueceria. Não seria ensinado de pai para filho, como a palavra sábado significa literalmente descanso. Muitos dizem erroneamente que o importante é lembrarmos do dia de repouso, e não especificamente do sábado. Contudo, o mandamento é explícito no versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Como nação brasileira, é muito mais fácil identificarmos o 7º dia, já que o 6º é a sexta-feira, dia 6. Por que observá-lo? Dentre tantas razões, em primeiro lugar, porque está entre os mandamentos. Portanto, é instrução e não sugestão. Como Deus do universo, os propósitos lhe pertencem e não a nós. Em segundo lugar, porque é o único mandamento ilógico de toda a lei.
Todos os outros nos são naturalmente apreciáveis porque são contrários a ele. São lógicos na maneira que são vistos pela sociedade. Por exemplo, desonrar pai e mãe e roubar. Até aquele que não se considera cristão ou ateu sabem tais atitudes não são aceitáveis. Guardar o mandamento do sábado e obedecer suas reservas é ir na contramão, não para se salvar, mas porque somos salvos e por amor obedecemos na confiança que ele sabe exatamente o motivo pelo qual nos pede tal atitude. Como um amigo meu sempre diz, nós nunca perdemos quando obedecemos a Deus. Em terceiro lugar, porque até Deus observou o mandamento, descansando de toda a sua obra no sétimo dia da criação do mundo. Gênesis 2, 1, 2. Será que ele precisava? De maneira nenhuma. Deus não se cansa. Guardou o sábado por amor e exemplo a toda a humanidade, já que o dia foi diferenciado de todos os demais. Conforme lemos, o dia é ímpar, portanto é santo, foi abençoado e deve-se descansar de todas as obras que se referem aos nossos interesses, mas não das obras que são do interesse de Deus. Muitos outros motivos existem. Jesus guardou o sábado. Paulo guardou o sábado. Atos 17, 2. As mulheres que seguiam a Jesus fizeram o mesmo. Lucas 23, 56. O sábado é um sinal entre Deus e seus filhos. Demais lhes dei também os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, 12. A bênção neste dia. Experimente. Reflexão. Não penseis que vim destruir a lei ou profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17, 19.